Queridos, nós temos uma palavra de Deus para compartilhar. Quantos amam a palavra de Deus? Digam glória a Jesus. Eu amo a palavra de Deus, você também. É para isso que viemos nessa noite, adorar a Deus, dar a Ele honra, glória, louvor, adoração, levantar o nosso espírito, colocar a nossa vida no altar de Deus e deixar queimar, como foi cantado aqui. Ainda tem lenha ainda na tua vida. Eu estava observando o peso dessa palavra cantada, adorada hoje. Como as pessoas estavam dizendo, ainda tenho lenha, Senhor. E me queima. E queimar para Deus é algo extraordinário. Então, se tem lenha aí, vamos continuar queimando na palavra. É um culto de libertação, de cura. Quinta-feira vocês têm colocado isso diante de Deus. Senhor, traga cura, traga libertação. E pensando nesse tema, pensando na proposta desse culto de quinta-feira, Deus colocou no meu coração um texto que está no livro dos Salmos, o Salmo de número 126, Cânticos de Degraus. E eu quero ler esse texto com vocês, porque nós podemos ler esse texto em pelo menos em 3 dimensões. Nós poderíamos ler esse texto e falar estritamente sobre o evento histórico que está retratando aqui. Porque a Bíblia, ela tem, partes dela que é pontos extremamente assim, históricos. Você pode conferir mesmo na história. E a Bíblia está falando ali, apesar de que a Bíblia não é um livro unicamente histórico. E a gente pode ler um texto como esse e dizer assim, olha, o que está falando esse texto? Está falando de uma expressão, de um cântico, de uma adoração, talvez aqui para nós sabemos que é uma adoração. Mas do que está retratando esse cântico aqui? De um evento histórico que aconteceu com o povo de Israel durante um período de tempo da sua história, que retrata um período que eles estavam voltando de um período de 70 anos que eles ficaram cativos em Babilônia. Então, uma libertação fenomenal, uma libertação extraordinária, como que Deus surpreendentemente libertou o seu povo. E o sentimento coletivo desse salmo aqui é que há um grande momento de regozijo, de alegria, de muita, mas muita euforia por causa daquele evento histórico. A gente pode ler esse texto e falar sobre isso. Nós poderíamos também ler a Bíblia nesse texto e falar assim, não, vamos aplicar aquilo que aconteceu com o povo de Israel, na história de Israel, vamos trazer isso para a vida da igreja, como também o Senhor surpreende a gente, trazendo libertações extraordinárias para a igreja do Senhor, para o povo, como Deus nos libertou, por exemplo, do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz do seu Filho, do seu amor. Então a gente pode ler esse texto e aplicar esse texto nisso. E há um outro viés aqui, é um viés também muito conhecido, quem lê esse texto aqui, quando eu ler os versículos você vai se lembrar, tem uma parte bastante usada para cultos de missões. A gente quer falar sobre missões, tem 2 versículos aqui que é tema missionário aqui, aquele que vai semeando, a semente. E nós poderíamos usar isso. Mas nessa noite eu quero pegar esse texto, eu quero fazer uma salada santa de Deus aqui. Eu quero pegar isso tudo aqui e falar disso tudo e no final dizer assim, Deus, que essa palavra seja para esse culto, para esse povo, para quem veio. Então a aplicação a gente pode aplicar, mas eu quero que nessa noite o Espírito de Deus fale ao meu e ao seu coração. Porque eu sei que eu vou pregar na língua portuguesa, todo mundo entende, os meninos também estão bem, inteirados na língua materna dos pais, das mães, dos avós, estão aprendendo. Então o idioma vai ser comum a todos. A palavra vai chegar a você como vai chegar a todos, mas a ministração vai ser individual, personalizada, da forma que o Espírito Santo sabe fazer. Então nós temos o texto, mas vem a palavra. Eu estou com fome e com sede da palavra. Então não tem a ver comigo, tem a ver com o Deus da palavra que está aqui. Salmo 126 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Querido, como eu disse, esse é um cântico, e a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu
essa poesia, esse cântico, mas isso soa tão gostoso, tão bonito, tão adorável aos ouvidos de Deus, que Deus diz: canoniza, põe na Bíblia, põe no livro dos cânticos. Eu quero ser adorado com a expressão de alegria desse povo que entendeu o que se foi feito por eles, pela boca dos outros, e está se falando, mas eles estão glorificando a mim pelos grandes feitos. Deus disse: eu quero que isso seja motivo de que gerações em gerações se notifique que num período de tempo em que o povo realmente não tinha motivos para rir, mas chega um momento que o seu pranto se converte em riso. E é isso que eu quero falar. O que devemos fazer enquanto o nosso pranto não se converte em riso? Porque todos nós sabemos que nós temos momentos das nossas vidas que são momentos de pranto, mas como nós podemos celebrar com muito mais vibração, com muito mais vigor, quando chega também o tempo do riso. E esse salmo é um salmo que está expressando esse momento de grande euforia, de grande alegria. E aqui está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião. Aqui está o fato histórico. O povo de Deus esteve cativo por 70 anos. E eu não sei você, mas ficar aprisionado por 7 dias já não é bom. Imagina 7 semanas. Imagina 7 meses, 7 anos. E o que dirá 70 anos? Nós passamos recentemente por um período aqui, né, na nossa vivência, na nossa convivência mundial, que nós tivemos um período que nós ficamos conscritos nos nossos lares. Alguns têm lares maiores que os outros, então tinha até mais o que fazer. Mas imagina você ficar dentro de um quarto, só você, e tem uma pandemia lá fora, e há um mandamento geral que você não pode ficar lá fora, e você experimentou um pouquinho o que é ficar dentro de um ambiente que você não pode sair. Imagine você perder a sua liberdade. Graças a Deus eu nunca fui preso, mas eu sei que há pessoas que já passaram por essa experiência de ficar ali por um tempo privado da sua liberdade. Por algum motivo ele está agora dentro de um cárcere e não pode sair. E eu te pergunto, em momentos como esse, tem motivo para você sorrir? Você tem emoções positivas que fazem você ficar ali dando gargalhada da situação? A não ser que você seja uma pessoa completamente desassociada do que está acontecendo à sua volta. Essa não é a emoção que você sente. O cativeiro é sinônimo de pranto. E nós olhamos para a Bíblia e olhamos por um período extenso da história do povo de Deus, de 70 anos, querido. E passamos pela história, por esse período da história, e achamos que aquilo ali foi algo simples de se viver. Não foi simples. E tem a história individual de cada pessoa que experimentou aquilo, mas tem o sentimento coletivo daquele povo que estava passando. Se nós fôssemos expressar em canções, ou em poesias, ou em histórias, o que nós vivenciamos na pandemia, com certeza haveria ali alguém que iria falar da sua circunstância pessoal, mas haveria também alguém que cantasse o sentimento coletivo. E esse Salmo 126 só pode de fato, de verdade, ser saboreado no riso que está tendo aqui desse povo, que está agora cantando alegria, porque eles passaram pelo Salmo 137. E me permita ir lá com você. Me permita chegar com você um pouquinho antes do riso e no pranto, porque esse Salmo de número 137 foi cantado durante um período de 70 anos e expressa o sentimento coletivo desse povo. Só dá verdadeiramente razão e valor à liberdade quem sabe de fato expressar o que passou quando estava cativo. Eu fico vendo crentes se derramando, que parece que aos olhos dos outros aquilo ali é um exagero, mas ninguém sabe a história daquela pessoa que aparentemente aos olhos de alguns está exagerando, a profundidade do calabouço, da prisão, do cativeiro, do problema que ela se encontrava, e o Senhor foi lá e resgatou essa pessoa e transformou o pranto dela em riso. Permita eu ler o Salmo 137 e julgue por você mesmo se isso não é algo que coloca os seus olhos lacrimejando, por que não, fazendo você prantear.
Aqui está aqui um cântico coletivo. Isso aqui é o salmista falando o sentimento da nação. Junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sentados à margem de rios. Quando você vai à margem de um rio, qual que seria o sentimento que você deveria trazer à sua alma quando você está vendo a beleza de uma correnteza de um rio? Quando você quer se desestressar, você não vai para um lugar onde tem uma natureza, onde tem algo assim que se parece com você. Mas aqui nós estamos no cativeiro. Os rios de Babilônia, por mais lindos que eles sejam, eles não estão inspirando nada dentro de nós, a não ser a vontade de assentar às margens. E como as águas do rio são caudalosas correndo, dá vontade também de deixar os rios de uma alma machucada, magoada, oprimida, jorrar. E aqui está a expressão: junto aos rios de Babilônia, assentamos e choramos, lembramos de Sião. E nos salgueiros que há no meio dela, de Babilônia, nas árvores, os salgueiros são as árvores, nós penduramos as nossas harpas, os nossos inários, aquilo que nos faz cantar e nos dá alegria. Quem está alegre canta, diz a Bíblia. Está alguém alegre entre vós? Cante. Mas lá no cativeiro, os nossos saltérios, as nossas harpas, os nossos inários perderam o brilho, e nós não estávamos dispostos a abri-los e cantar os cânticos de Sião, os cânticos do Senhor, os cantos que nós usamos para adorar o nosso Deus nessa terra. E nós decidimos pendurar as nossas harpas no salgueiro, porque a nossa situação aqui não é uma situação muito fácil, é uma situação difícil. E nós resolvemos não cantar aqui nessa terra. Ao contrário, nós queremos chorar aqui nessa terra. E ainda aqueles que nos oprimiram, que nos trouxeram cativo, eles ainda sabem que há uma beleza extraordinária nos nossos cânticos, há uma beleza na nossa melodia, há uma alegria na nossa alma, há uma alegria na nossa vida. Quando eles foram e nos transportaram, eles viram a nossa cultura, eles viram a nossa fé, eles viram os nossos templos, eles viram as nossas devoções, eles ouviram as nossas orações. Eles sabem que tem vida dentro de nós e nos trouxeram para cá e ainda nos pedem que cante esses cânticos. Mas esses cânticos que eles querem que nós cantemos é para talvez também trazer algum tipo de alegria para eles, porque eles também estão, aleluia, dentro de um processo de opressão na vida de alguém. E ninguém que oprime alguém pode dizer que está feliz. Ele pode estar sendo usado para aquilo, mas ele não está fazendo aquilo de forma feliz. E os cativos de Israel pediram-se que eles cantassem um cântico, e olha só a resposta deles: porquanto aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos. Alguém que está pedindo para ser alegre com alguém que está passando por um tempo que não pode expressar alegria porque está vivendo o seu cativeiro. E o mundo ainda nos pede, na nossa angústia, que os alegre. Mas uma alma como essa, cativa, e eu estou falando do povo de Deus, eles estão dando uma resposta a esse povo, dizendo: como vamos cantar um cântico nessa terra estranha? Como que nós vamos nos alegrar nessa terra que não é nossa? E tem mais: nós não viemos aqui com a proposta de ir lá ver o Mickey Mouse. Nós não viemos com a proposta de ir lá e nos banharmos nos rios de Babilônia. Não foi a beleza que nos atraiu. Nós fomos trazidos, nós fomos transportados para cá. Ou seja, nossa estadia aqui é o resultado da falência de alguma coisa ou de alguém no processo. Nós chegamos aqui e nós não fizemos escolha para estar. E geralmente cativeiros são assim. De repente você se encontra em um, e não necessariamente você é responsável por ali estar. Há uma série de fatores. Mas nesse caso aqui,
Daqui a pouco eu vou perguntar algo que, curiosamente, eu acho que passa na sua cabeça também. Por que eles pararam lá? Foi somente porque Babilônia era o império mais poderoso dos seus dias e estava conquistando as terras? Será que é uma questão meramente política, de poder e de conquista? Ou será que tem algo por trás? Mas a verdade é que os fatos aqui que estão sendo cantados é que eles não querem cantar nessa terra estranha os cânticos do Senhor. Eles não querem envolver-se com aquilo que é de maior valor para eles numa terra que eles não têm prazer nela. E aí, irmãos, o cativeiro vai ficando mais complicado ainda, as emoções vão ficando mais obtusas ainda, as luzes internas vão ficando cada vez menos claras, e os sentimentos vão começando a borbulhar para fora. E no verso 5 diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, da sua destra. Em outras palavras, eu vou fazer de tudo para não perder da memória de onde eu vim, a minha origem. E tudo aquilo que me faz lembrar de lá, eu não quero fazer aqui. E eu quero trabalhar de forma interna para que eu não perca a memória de lá. Mas são 70 anos de história. É muita força mental. É muita memória para você preservar dentro de você, quando todo o cenário muda ao seu redor. E o verso 6 diz assim: apegue-se a minha língua ao paladar, e não, se eu não lembrar de ti, e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ele está dizendo: eu vou fazer de tudo que eu posso nessa terra estranha para conservar a minha memória, até o meu paladar. Mas sabe que quando você está no cativeiro, você luta dentro de você para preservar a sua origem, a sua identidade. Mas o tempo vai passando, os costumes vão ficando também muito comuns, as coisas começam a ficar mais ou menos assim: bom, posso mudar a situação, é melhor eu me envolver com o que está aí. E o cativeiro babilônico no início foi brutal, mas depois ele foi abrandando para quem foi ficando, a ponto que quando foi chegar o tempo do riso, muitos não quiseram voltar, porque se acostumou e esqueceu dessas promessas. Pegue-se o paladar da minha boca se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Como se o cativeiro começasse a te moldar, como se o cativeiro agora fosse a sua realidade, quando na verdade não é. Mas o pior de tudo do cativeiro é que ele faz com que você tenha assim um sentimento de vingança e um sentimento de querer o mal de quem está te fazendo o mal. E toda gente presa, ela tem que achar uma resposta porque está preso, e quando não consegue essa resposta, ela se torna então vingativa, e ela começa a vindicar agora que tem uma razão para alguém pagar isso aqui, e eu começo a usar agora tudo que está dentro de mim atrapalhado, eu começo a falar de quem me causou esse mal. E ao invés de sair de lá de dentro desse cativeiro, eu continuo mais preso lá dentro. E eu começo primeiro a falar dos de dentro, para depois falar dos de fora. Eu começo então a tentar achar a razão por que eu estou vivendo aquilo dentro daqueles que estão mais perto de mim, que me levaram para esse lugar. Eu tento achar a resposta. Por que eu estou aqui? Alguém é culpado desse negócio aqui. E esse salmista aqui está falando que na língua do povo, eles estavam culpando Edom e os babilônios. Os edomitas eram os primos de dentro, né, irmão? A gente conviveu por... Nós estamos aqui foi por causa dos edomitas. Sabe? Quando a gente está dentro de um cativeiro, a gente precisa... Por quê? Porque a gente lembra do que eles podiam fazer e não fizeram. Na verdade, os edomitas estavam dizendo aqui: Jerusalém, que tu seja arrasada, que fica só lá no fundamento. E eles lembraram daquelas palavras, então disseram: Senhor, sabe uma coisa? Lembra desses edomitas miseráveis. Lidar com eles, Senhor.
E no verso 8 diz, e as filhas de Babilônia, irmão? Aqueles que realmente pegaram a gente pela unha e trouxeram a gente para cá. Olha só o sentimento de quem está lá dentro desse lugar. Sabe o que seria bom fazer? Se nascesse um filho, uma filha de Babilônia, seria bom que alguém pegasse, desapercebido, pegasse esse neném e batesse com a cabeça dele na pedra. Você já imaginou que isso pode passar dentro de um coração de alguém que está vendo o seu inimigo, está fazendo mal com ele, e está querendo dizer assim, sabe uma coisa? Seria melhor para essas filhas de Babilônia aqui que a gente pegasse os filhos deles e desse com ele nas rochas. Deixa eu ser mais gráfico, pegasse esses meninos e esmagasse a cabeça dele na pedra. Você acredita que isso pode sair da boca de um povo que tem uma aliança com Deus? Isso é Bíblia. Eu amo os salmos porque os salmos nos revelam o nosso melhor e o nosso pior. Porque o nosso pranto não pode ser um pranto de qualquer forma. O nosso choro não pode ser um choro, aleluia, de lágrimas de crocodilo. Não, o nosso choro precisa ser um choro verdadeiro. E se esse choro é verdadeiro, a gente não pode rodear porque nós estamos chorando. Porque Deus não está ameaçado pelo nosso choro. Deus não está na parede com o nosso choro. Não, queridos, eu quero te dizer que na Bíblia tem um livro inteirinho dedicado a lágrimas e tem um nome chamado de Lamentações, e de um profeta, Lamentações de Jeremias. E eu convido você a dar uma olhadinha nesse livro e dar uma olhada lá no conteúdo do texto. Nada agradável de se ler. Nenhuma palavra que o profeta está falando, irmão, está vindo de alguém que está com vontade de rir. Ele está chorando um choro profundo e a Bíblia diz que ele está lamentando. E você sabe que tem uma linha fina entre a lamentação e a murmuração? Há uma linha finíssima entre lamentar e murmurar. E a Bíblia diz que Deus, quando ouve uma lágrima e ela está carregada de um sentimento de murmuração, Deus tampa o ouvido e resiste. Mas quando vem, aleluia, uma carga de palavras cheia, regada de lágrimas, e aquilo tem um teor de lamentação, Deus não apenas ouve, Ele para, aleluia, e não apenas ouve, Ele ouve e diz, registra, porque eu quero que um dia isso seja Bíblia, que eu quero que isso um dia seja texto sagrado, porque eu não sou ameaçado pelo choro verdadeiro, porque eu sei pegar, aleluia, lamentação e transformar em riso. Porque as pessoas vão estar nos observando na hora de rir. Porque geralmente serão as mesmas pessoas que nos viram na hora que nós estávamos chorando. Aleluia. Queridos, eu quero te dizer que o Salmo 137 foi escrito aqui porque não é um salmo fácil. Isso aqui é uma alegoria, está meio que sublimado esse choro aqui. Olha o sentimento, dá vontade de pegar tua filha e meter na rocha, quebrar a cabeça dela, o crânio dela, filha de Babilônia. Deixa eu desenhar um pouco mais esse negócio. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas vai responder uns negócios aqui pra gente assim que não é fácil, mas de novo, eu tenho pregado aquilo que Deus tem ministrado para mim mesmo. Vocês passaram hoje na reta, né? Capítulo 36 de 2 Crônicas. Aqui é a última tentativa de Deus aqui, não deixando levar o povo para o cativeiro. Sabe, irmão, quando Deus está dizendo assim, não vai ter saída. Já tentei resolver o problema com a farmácia na prateleira, na primeira prateleira. Já fui para o remédio assim, meio. Já fui para o tarja preta. Sabe, irmão? Sabe quando a tristeza está assim, não, isso aqui resolve com um chazinho da vovó. Sabe? Aquele água com açúcar. Não passou não, então vamos pegar um negócio mais forte aqui. Vamos, um periatinhozinho. Quem lembra do periatinho? Vocês não lembram, não? Muito agitado. Antigamente não tinha esse imperativo, não. Tinha um menino meio tentado. Dava um periatinho na gente. Sossega, leão. Aí Deus está resolvendo, tentando resolver o problema do povo. Mas o negócio só vai ficando problemático. E o final do livro das Crônicas termina com a doença crônica sem remédio. E Deus diz, agora só tem um jeito de sarar esse povo. Isolando, para eu tratar no isolamento. Porque lá eu vou conseguir curar uma boa parte desse povo.
E olha só o que está escrito aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36. A gente já vai orar, tá, irmãos? Capítulo 36 de 2 Crônicas, verso de número 15, diz assim: E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Irmão, isso aqui é Deus, aleluia, trabalhando com o povo de Israel antes do período de cativeiro, mandando os seus profetas de madrugada falar aos ouvidos deles: gente, vocês lembram da palavra que eu dei a Moisés, no dia que vocês se desviarem de mim, no dia que vocês amarem os deuses dessa terra, no dia que vocês se converterem ao Deus de pau e me abandonar e amar mais esse mundo, eu vou ter que levantar outras nações para corrigir vocês. E foi os profetas de madrugada falando. Olha só a resposta do povo, capítulo 36, verso 16: Porém, zombavam dos seus mensageiros. Porém, quem zombava? Quem zombava? O povo que ouvia os profetas, o povo que ouvia a lei, o povo que ouvia o conselho do Senhor. Zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo. Olha aí, isso me pesou o coração. Isso me pesou o coração, que mais nenhum remédio houve. Chegou o momento que Deus diz: não tem mais remédio, as minhas palavras não podem mais curá-los. E se não há remédio em Jerusalém, eles vão ter que experimentar um remédio em Babilônia. Se a farmácia de Jerusalém, se o bálsamo de Gileade já não vos cura, então vocês vão precisar lembrar do gosto amargo de Babilônia. E o Salmo 137 foi escrito em detrimento a isso aqui, ó: porque fez o Senhor subir contra eles o rei dos caldeus. Agora olha só, querido, vê se não está leve o Salmo 137, como o poeta escreveu, para descrever 70 anos de tirania. Porque na entrada foi assim, ó: porque o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, até os pancadinhos, e todos os deu nas suas mãos. E depois veio também, não apenas as pessoas, mas fez também a riqueza da nação, e todos os utensílios da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, os tesouros dos príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos deles e os seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Aí verso 21: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias de desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Jeremias foi a última voz e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, não tem mais remédio, solução é cativeiro, 70 anos, e a causa é porque por gerações e gerações vocês não respeitaram o tempo do descanso dessa terra, não fazendo uma coisa prática, estavam violando uma lei espiritual. Parar para adorar é dizer que quem está no controle é Deus. E Deus diz: já que na prática de vocês se tornaram levianos no que diz respeito a isso, então a terra é minha, e eu vou cuidar do que é meu, e eu cuido do que é meu, dando descanso aqui em Jerusalém, mas eu curo vocês, para que quando vocês voltarem curados, vocês possam de novo semear curados na minha terra. Aí eu entendo 70 anos de cativeiro, e a crueldade, meu irmão, não parou ali no início. Foram 70 anos lá dentro. Mas sabe quem que entrou nos primeiros dias lá para dentro de Babilônia?
Sabe quem que entrou lá para dentro de Babilônia nos primeiros dias dos 70 anos? Daniel. Daniel entrou. Esther, Ezequiel. Imagina, você acorda no palácio como príncipe, como um dos nobres, e no outro dia você acorda do outro lado, e você tem que dizer, graças a Deus que está acontecendo uma coisa extraordinária, porque eu não fui alvo da espada. Porque o juízo já começou e o Senhor me poupou. Hoje eu vi um jovem aqui adorando, de pó, na cara no pó. E eu estava sentado, adorando a Deus, mas vendo o que está acontecendo no meu meio. Eu vi um jovem de prostrado. E o Espírito de Deus falou para mim assim, cara, presta atenção. Eu consigo preservar as pessoas que estão, aleluia, no tempo do pranto, até chegar o tempo do riso. Porque está tendo uma leva de jovens que está morrendo na espada, e Deus está permitindo, querido. Deus está permitindo. E aí eu te pergunto, no tempo do pranto, você acha que Deus não está no controle daquilo? E você acha que Deus está alheio ao que está acontecendo? E você acha que Deus mudou porque a circunstância mudou? E eu me preocupo com isso porque na hora da crise, na hora do pranto, na hora do choro, na hora da angústia, na hora da raiva, eu quero dizer que Deus está no controle. Ele continua soberano. E é melhor que essa teologia da soberania de Deus esteja num lugar bem sólido da sua vida, porque a estação vai mudar. E quando a estação mudar, vai mudar a sua vida e as circunstâncias à sua volta. Mas o nosso Deus não muda. Ele não mudou nem um pouquinho no tempo do seu pranto, e não mudou nem um pouquinho no tempo do seu riso. Ele é Deus soberano em todo o tempo. E é melhor que isso esteja solidificado dentro de você, porque no dia do teu pranto, Deus ainda está no controle. Eu não tenho resposta para algumas coisas, e eu acredito que Deus não tem satisfação para dar para ninguém, nem para mim. Mas eu tenho que entender, Deus está no controle na hora que Ele permite, aleluia, a espada vir e uma leva enorme de filhos de Israel serem ceifados. Eu não vejo Deus perdendo o controle por causa disso. Agora, não é fácil explicar por que a filha da Maria foi para a espada e a filha da Joana não. Por que o meu foi poupado e o dela não? E eu sou tentado a achar, acho que eu sou o mais queridinho de Deus. E eu não sou o mais queridinho de Deus. Deus está no controle. E na economia divina, Ele sabe quem vai para a espada e quem vai para cativeiro. Ele sabe quem Ele pode fazer isso e quem Ele pode fazer aquilo. Mas o que eu não posso achar é que Deus mudou porque a minha circunstância mudou. E outra coisa, nós precisamos de fato valer aquilo que nós cantamos. Deus ainda continua benigno, bom. O caráter de Deus não muda. Se a soberania de Deus não muda, nem tampouco o seu caráter. Ele é bom na hora que Ele está me deixando comer a erva amarga, mas Ele é bom também quando o mar vermelho está abrindo e eu estou cantando, querido, com Miriam. Deus é bom. E alguém já disse, e isso desceu no meu coração: quando você conhece o caráter de alguém, você não julga suas atitudes. Porque a gente se atrapalha quando a gente está vendo uma atitude, porque a gente não conhece o caráter. Eu não entendo, mas Deus entende. É tão bom ler a Bíblia agora, historicamente falando, porque eu sei que existe o Salmo 137, existe 2 Crônicas e capítulo 36, é gráfico. Irmão, pensa num troço gráfico. Se você colocar numa tela e colocar aqui, irmão, os efeitos especiais que a gente tem hoje dentro da ciência cinematográfica, esse capítulo aqui, isso aqui fica, meu irmão, aleluia, uma série do Netflix que a gente fica assim, uau, tanto sangue, tanta espada, tanta ação. Tenta reproduzir o capítulo 36 de 2 Crônicas numa imagem, num filme, para você ver. Isso é Bíblia, é Deus dizendo: quem está morrendo é o meu povo. Por quê? Porque eu já tentei medicá-los. Eu dei muitos remédios. Eu mandei de manhã a prescrição matinal, o profeta mandar uma dose cavalar, irmão, aleluia. O cara tomou e não baixou a febre. Aí Deus diz assim: agora encheu o meu furor.
E não há mais remédio, há cativeiro. Por que nós estamos falando nisso? Porque daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero dizer que Deus viu que o seu cenário mudou, mas Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, antes da entrada, na permanência e na saída. Agora, viva para ver a saída. Viva para ver a saída. Daniel entrou, meu querido, nos primeiros anos do cativeiro. O que manteve Daniel lá, querido? Imagina, acordou, dormiu nobre e acordou cativo. Dormiu no meio dos nobres, acordou no meio dos cativos. Entrou pelos palácios de Babilônia. Só que lá dentro ele disse: olha, eu posso culpar muita gente aqui. Eu posso culpar os edomitas, os babilônios, eu posso tudo. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu não vou entrar por essa não. Eu sei que a minha situação agora é de cativo, mas o meu Deus que está lá, está aqui. E a única coisa que eu vou fazer é assentar no meu coração, honrar Ele aqui, da mesma maneira que eu honrei Ele lá. Então, enquanto tiver em mim, eu vou continuar sendo o mesmo lá, em Babilônia. Dá uma olhadinha em Daniel capítulo 9, verso 2. Vocês são pessoas aqui que gostam demais, e eu sei o tanto de conteúdo bíblico profético que essa casa tem, e carrega, e não apenas carrega, mas vive. Mas eu quero te dizer que quem entra, irmão, no cativeiro, sabendo que Deus não muda, não muda porque as coisas mudaram e Deus permitiu. Louvado seja Deus. Daniel capítulo de número 9, o que diz a palavra de Deus? 9 de Daniel, e verso de número 2. Se eu achar esse negócio aqui eu te mostro já. Mas tem gente que já achou primeiro que eu. Olha só: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele já entrou sabendo, irmão. Aleluia, estão me levando para o cativeiro, mas eu vou ser livre em Deus, e eu vou viver para sair. Eu entro, mas permaneço. Eu choro na hora que tiver que chorar, mas confio no Deus que me permitiu entrar. Mas eu quero também sair cantando, quando os que estiverem saindo cantando, cantar. Aí o Salmo 126 faz sentido. Quando o Senhor nos trouxe. Quem nos levou? Quem nos levou? Quem nos levou? Então quem nos levou é que nos traz. Não, você está falando então que eu estou nesse problema aqui que Deus me levou? Não, meu irmão. Estou falando que Deus não perdeu nenhuma oportunidade de ser Deus em qualquer uma das circunstâncias. Agora deixa eu fechar com uma parte prática aqui, porque fiz isso tudo aqui para falar desse versículo final. Repete comigo aqui: os que vão andando e chorando. Vamos lá no Salmo 126, vamos lá. Acho que isso aqui vai dar para terminar essa mensagem que eu nunca preguei, mas hoje eu preguei. Estou pregando para essa casa, essa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam sobreviver nesse tempo de lágrima. Eu sei que tem gente que está aqui questionando muita coisa. Por quê? E eu não posso te responder. Eu acho que Deus também não quer que você saiba tudo. Uma coisa que Ele quer é que você saiba: Ele é responsável. Ele é responsável. Ele não está ausente no meio dessa lágrima. Porque o Salmo 126 fala do riso, do cântico, quando o Senhor nos trouxe. Fala de alguém dando testemunho: olha só esse povo, olha quem viu, quem vê, hein? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas aí o povo batia no peito e dizia assim: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Aí parece que o texto sai de um compasso e entra no 8. Ele parece que dá uma declaração dizendo assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E não foi 70 anos lá na terra, lá semeando quando não era para semear? Não foi 70 anos sabáticos semeando quando não era para semear? Então o problema é que a gente semeia na hora que não é para semear, e também colhe na hora que a gente acha que não deveria colher. A gente está colhendo. Porque Gálatas capítulo 6 verso 3 diz que
Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora tem um negócio interessante aqui. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O que eu vejo aqui? 2 tempos, diga 2 tempos. Semeadura, colheita. 2 sentimentos que vêm nesses 2 períodos distintos. Quem está semeando? Você quer saber se você está semeando? O sentimento de quem semeia é tristeza, é alegria não, filho, é tristeza. Se você entrou num período da sua vida que você está, aleluia, semeando, não tem alegria na semeadura. A semeadura é um trabalho que é feito em lágrimas. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia. Porque semear é ter um pouco na mão e ter que liberar. É ter um pouco que resolve só aquele momento e depois você não tem mais nada. E você dizer, eu tenho que amargar agora de não ter isso, para amanhã eu ter uma grande abundância disso. Não há ninguém que esteja semeando, que esteja de fato semeando, que esteja alegremente semeando. Irmão, eu tenho 3 filhos, vou semear para multiplicar a família, mas vou ter que deixar ir. Pensa numa síndrome esquisita para alguns de nós aqui, que é a síndrome do ninho vazio. Foi uma bênção receber, agora você está tendo que semear, mas você semeia, depois volta. Mas dói. Semear não é fácil, é abrir mão. Semear é largar. Semear é enterrar, é trabalhar no escuro. A semente rompe no escuro. Primeiro você tem que acreditar que aquilo que está visível vai para o invisível, e aquilo que está no invisível tem que romper no escuro. E se você se torna uma semente, você estava no visível, te jogam no lugar escuro, e Deus está dizendo, você foi semeado, filho, e você tem que romper no escuro. E tem muita camada de terra sobre a sua cabeça. E tem gente que cavou um buraco para te enterrar, e você diz, me cavaram o buraco, me enterraram, e era de Deus esse negócio, porque era semeadura. Agora o segredo desse texto aqui, querido, é na fase da tristeza, é na fase da semeadura, é na fase daquilo que a gente não quer abrir mão. É andar. É andar. Ai de Daniel se não anda. Ele andou nos períodos de 4 reis, e andou muito com Deus, e andou honrando Deus da entrada, e depois honrou a Deus da saída, porque andou. O segredo desse texto é: identifique em que estação que você está. Eu estou na semeadura, pastor. Então, meu irmão, vai andando e chorando, mas o seu choro não pode ser murmuração, tem que ser lamentação. E quem lamenta fala da dor que está sentindo na presença de Deus, com Deus. Isso é lamentar. Alguém diz que Jó não murmurou. Eu acredito que não murmurou, mas Jó lamentou. E eu sei que Jó lamentou porque ele falou muita coisa dura na presença de Deus. Porque quem semeia, semeia com lágrima. Mas o segredo é não parar, é caminhar, é persistir. Quem vai andando e chorando enquanto semeia. E o sentimento é de lágrima, é de tristeza. Mas existe um negócio: sentimento, porque nós somos alma, mas tem fundamento. Diga fundamento. É que nos mantém em pé andando. E o que é isso? Quem semeia tem que semear em fé. Então o elemento espiritual da semeadura que vai ser desafiado no seu espírito é a sua fé. A tristeza vai vir para tentar roubar a sua fé, mas a semeadura ela vem com tristeza, com lágrima, mas ela é sustentada com a fé, e a fé não te faz parar. Quem está entendendo? Então nessa noite, essa palavra, esse culto é para dizer, tem gente chorando, e Deus está vendo o seu choro, e Deus está vendo a sua lágrima, e Deus está vendo o seu trabalho, e Deus está vendo o seu labor, e Deus está vendo a sua temporada, e Deus está dizendo, eu não vou parar ainda, porque você ainda não chegou aonde vai haver a frutificação plena desse negócio. Mas enquanto você não chega, dá mais um passo em fé. E se precisar, um culto poderoso como esse vai ajudar na sua fé. Levanta a sua mão. Eu estou ministrando aqui agora nos corações de gente que precisa dar mais um passo de fé,
Quem confia, libera. Quem libera, confia. Quem confia, libera. E não vai lá tirando do secreto aquilo que semeou. Quem está em fé, prossegue o processo até ver o rompimento do que semeou. Agora diga assim, tem uma palavra forte aqui, diga assim, certamente. Certamente, irmãos, é o ápice da convicção da fé. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, certamente é onde a sua fé alcançou a convicção de que a sua semeadura vai ser transformada em colheita. Certamente voltará. Diga assim, a estação vai mudar. A chave vai virar. A página vai virar. O cativeiro tem porta de entrada, mas também tem porta de saída. Aleluia. As tristezas vão ter que dar lugar à alegria. As lágrimas, aleluia, do pranto vão ter agora que se misturar com aleluia, com as gargalhadas do riso. Isso não vai ser um negócio dos cantinhos, não. Isso não vai ser no privado, não. Isso vai ser algo tão extraordinário, tão visível, tão real, tão público, que Deus vai colocar uma nação inteira dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes. Por isso que estamos alegres. Certamente voltará, trazendo consigo os seus moldes. Diga assim, vai chegar a minha colheita. Irmão, aí é que tá, para a gente arrematar esse negócio e a gente dobrar o joelho aqui por mais 5 minutos, porque o meu tempo já foi embora. Aí é que tá. O que é que levou o povo para o cativeiro? Não foi na hora da semeadura? Foi também a semeadura que eles não deixaram de semear. E porque não deixaram de semear, colheram quando não deveriam colher. Porque os 7 anos que eles plantaram semeando e colheram, eles desonraram a Deus, ainda que deram o dízimo. Não adianta dar o dízimo do sabático. Não adianta dar a oferta movida no altar do sabático. Não adianta fazer culto do sabático, porque no sabático é o sabático. Deus diz: eu não vou aceitar o dízimo de vocês do ano 7º, porque eu não quero o dízimo do ano 7º. Eu quero que você confie que eu sou mais do que a terra que te dá o fruto. Eu sou a bênção da sua terra. E no seu 6º ano eu vou te dar dupla colheita. Mas você vai ter que viver um ano inteiro acreditando que a minha porção te sustentará. Aí não adianta você vir aqui com aquela cara: Deus, eu te dou o dízimo, a oferta, o sacrifício. E Deus diz: mas é do sabático. Você semeou quando não devia semear. E agora você quer me honrar com aquilo que não deveria me honrar. Porque aqui que está o segredo. Se o sentimento da tristeza não impede de você caminhar em fé, perpetue a próxima colheita com a honra na hora da alegria. Porque na hora da alegria da colheita, sabe o que Deus mandava? Vocês vão colher? Então a colheita vai ser longa, porque o período da colheita não é de um dia para a noite, era uma estação de colheita. Só que o primeiro fecho, você tinha que ir lá pegar o primeiro fecho, levar no altar, botar na mão do sacerdote, e o sacerdote ia mover. Oferta movida, dizendo: Senhor, esse primeiro fecho aqui é que o Senhor mudou o tempo da lágrima, está começando a ter um tempo de riso, e esse primeiro fecho é a colheita. Só que não me pertence, eu vou te honrar, eu vou santificar, eu vou santificar o todo, te dando uma pequena porção em honra. E no final ainda tinha mais ainda para fazer. Mas aí é aceitável, Senhor. Porque honrar a Deus não é honrar a Deus com aquilo que eu acho que tem que ser feito, é honrar a Deus com aquilo que Ele mandou que tem que ser feito. Porque eu entendi nesse texto que eu vou perpetuar os próximos ciclos de semeadura, vai vir desse ciclo de colheita.
Porque a estação vai mudar de novo. Mas quando mudasse a estação de novo, eu já tenho uma semente santificada para voltar no período das lágrimas com aquilo que Deus já aprovou. Eu quero dizer que há cativeiros que Deus quer quebrar aqui hoje. Mas Deus está dizendo assim: para de murmurar. Eu aceito você lamentar. Eu não estou falando para você parar de chorar. Eu estou falando para você parar de murmurar. E murmurar, irmão, é fazer aquilo que aquela geração falou. Os profetas vinham, a palavra vinha, e você culpava até Deus por causa daquele negócio. Mas eu quero te dizer que hoje existe uma porta aberta de milagres, de provisões verticais e horizontais, porque você veio num culto para honrar a Deus. E eu quero chamar quem não tem vergonha de chorar e dizer assim: eu estou na fase do choro. Quem tem vontade de rasgar o coração aqui e dizer assim: Deus, eu não vou fake my cry. I'll cry. I'll cry while I'm walking in faith. Eu vou andar em fé. Se você quiser vir trazer seu choro aqui no altar, traz. Pode trazer. Porque Deus quer mudar o seu pranto em riso. É o que eu tinha que falar. E eu quero orar com quem quer orar. Se você tem algum choro que você quer chorar no altar hoje, venha chorar nesse altar. E se eu levantar, pastor, e não mudar nada da minha circunstância, pelo menos você chorou no lugar certo. Mas sai daqui com a certeza, vai mudar. E o seu riso será grande. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, certamente voltará, trazendo consigo os seus molhos. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Eu sei que o Senhor está neste lugar para falar com o meu e o seu coração. Oh Deus, eu sei que eu não tenho palavras para explicar o porquê que tem gente chorando. Eu sei que tem gente chorando. Mas o Salmo 126 vai vir na íntegra para essa família, Senhor. Vai vir na íntegra nessa família. Oh Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é soberano. O Senhor está no controle de tudo, Senhor. O Senhor não perdeu o controle de nada. As nações, Senhor, se movem, se levantam. Guerras, rumores de guerras, pestes, fome, abalos no ar, abalos na terra, abalos debaixo da terra, ventos contrários. Senhor, tu não perdeste o controle em nenhum só momento. E o Senhor tem uma aliança com um povo. E quando chega um tempo que o Senhor tem que lidar com esse povo, e esse povo precisa de um remédio, ó Deus, ainda assim o Senhor não perdeu o controle. Mas uma coisa eu sei, Pai: o Senhor nos fará voltar. O Senhor nos fará voltar desse cativeiro. O Senhor vai abrir as portas desse cativeiro. Aqueles que têm as chaves do cativeiro nas mãos, eles vão ser, aleluia, pressionados pelo teu poder, porque eles não têm o controle dessas chaves. Quem tem a chave nas mãos é o Senhor. O Senhor já fechou, aleluia, com chave de ouro, aleluia, quando o Senhor levantou de entre os mortos, quando o Senhor ressuscitou glorioso, quando o Senhor subjugou o pecado na carne, o Senhor venceu,
aleluia, na carne, na minha carne, aleluia, eu não pude, mas o Senhor na carne, quando esteve aqui como homem, o Senhor venceu o pecado na carne, e por isso desceste lá naquele lugar onde a morte tinha uma chave, e o inferno também tinha, mas o Senhor foi lá e destruiu o império da morte, das trevas. E agora a tua palavra diz que o Senhor levou cativo o cativeiro. O Senhor não levou apenas os cativos, o Senhor trouxe o cativeiro inteiro. Então nessa noite de culto de libertação, eu sei que o Senhor não é o que muitos dizem que o Senhor é, mas eu sei que o Senhor é o que o Senhor diz que é. E o Senhor diz que é todo poderoso, e nas tuas mãos está todo o poder. E o Senhor diz que na autoridade do teu nome nós poderíamos, ó Deus amado, aleluia, abrir as prisões dos que estavam cativos. Está escrito, e eu tomo posse, Deus, agora desta power of attorney. Eu tomo posse agora, Deus querido, desse documento no Espírito. Ó Deus amado, eu tomo posse agora dessa procuração divina, e advogo agora no teu nome, ó Deus, agora abertura de cativeiros. E nós ordenamos agora que essas portas fechadas que estão mantendo essas pessoas cativas, aprisionadas, sejam abertas agora na autoridade do nome de Jesus. Cativeiros da alma, cativeiros do espírito, cativeiros do corpo, cativeiros sociais, mentais, sociais, cativeiros emocionais, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos ordenando agora que o Deus que nós estamos aqui adorando, ordena, sejam agora quebradas essas cadeias, seja livre agora. Toda culpa, todo trauma, toda guerra interior, toda acusação, todo espírito de opressão maligno, todo espírito contrário que vem sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos você livre agora. Livre para adorar, livre para saber que Deus está no controle, livre para confiar, livre para viver uma fé viva, verdadeira, livre para chorar e dizer: Senhor, eu choro, mas eu sei que eu choro diante de um Deus que não desperdiça as lágrimas, e eu continuo andando. Eu não vou olhar para trás, não vou desviar, não vou blasfemar no teu nome, não vou, Senhor, viver uma vida como Babilônia quer que eu viva. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu sou teu filho, eu tenho promessas e eu tenho uma aliança. Eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família. Toma posse dessas palavras enquanto o grupo de louvor